nossa igreja com a paz do Senhor, amém? É um privilégio poder com o Daniel aqui, é uma honra estar orando com vocês. Levanta a igreja aqui, interceder para o pastor Daniel. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nessa noite eu quero apresentar a vida do teu filho, Senhor, para falar em nossos corações, meu Deus. Toma um pouco do teu filho, Senhor, para falar não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas para falar o que o Senhor tem para falar em nossas vidas, meu Deus. E desde já eu quero aqui te agradecer, louvar e agradecer o teu santo nome, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus essa noite? Aleluia, glória a Deus. Que alegria estar aqui, que alegria poder retornar a essa casa agora nesse novo espaço. Deus abençoe. Meu amigo pastor Getúlio, Deus abençoe. É uma honra imensa. Obrigado, porque sei que estou aqui com a sua aprovação e seja Deus louvado por sua vida, meu amigo. Uma honra de rever, pastora Deise, Deus abençoe. A todo o time de obreiros, Joaquim, Deus abençoe. A todos, Júnior, Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, para que a partir dela a gente venha entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Trago aqui um abraço do meu pastor presidente, pastor Anos Gonzaga. Hoje estou só, porque minha esposa está em outro compromisso, também em uma outra igreja, mas também trago o abraço dela aqui. Uma outra oportunidade estará a família toda, em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 5, eu quero ler com você a partir do verso de número 8. O texto vai dizer assim: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Tome seu assento. Maravilha, Deus! E eu vou pedir que pelos próximos minutos você me preste a sua atenção. O cenário no qual o texto está inserido é um cenário onde existe uma multidão e a multidão aperta a Jesus. E por qual motivo a multidão está apertando Jesus? Porque a multidão tem como objetivo ouvir a palavra de Deus. Talvez essa é uma das poucas vezes que você vai ver esse cenário se desenvolver, porque geralmente quando a Bíblia vai falar de uma multidão que está com Jesus, uma multidão que aperta a Jesus, o cenário da multidão é: eles querem que Jesus cure seus enfermos, eles querem que Jesus lhes traga pão, eles querem que Jesus proporcione a eles algum tipo de benfeitoria. Dessa vez não, dessa vez o objetivo da multidão é que Jesus pudesse lhes pregar a palavra de Deus. O cenário é o lago de Genezaré. Jesus está andando pela praia do lago e a multidão está acompanhando ele, querendo ouvir a palavra de Deus. Quando chega em um determinado momento do lago, Jesus observa que tem 2 barcos parados, e os pescadores desses barcos estão lavando as suas redes. E ao desenvolver do texto, nós vamos perceber o porquê que os pescadores estão lavando as redes. O objetivo é simples:
Eles estão lavando suas redes porque pescaram toda uma noite e, tendo pescado toda essa noite, nada apanharam. Como não obtiveram resultado do esforço empregado, agora eles estão lavando suas redes. Por quê? Porque, embora tenham se esforçado muito toda uma noite, o esforço desenvolvido não foi tido resultado a partir dele, e não se tendo resultado, agora eles estão no ato de desistência. Fiz muito, o muito que fiz não foi o suficiente para que eu obtivesse resultado. Não obtendo, portanto, resultado, eu vou lavar as redes, deixar aqui, deixar no barco e retornar para casa. Como? De mãos vazias. Por quê? Porque não tive resultado do meu esforço. Esse é o cenário. Quando eles estão lá lavando suas redes para ir embora, quem aparece? Jesus. Por quê? Porque Jesus sempre vai aparecer quando a gente está querendo desistir. Guarde isso no seu coração. Jesus sempre se apresentará a nós quando nós estamos dentro de uma realidade de desistência. Para eles fiz muito esforço, o esforço feito, não teve resultado, portanto agora eu vou embora sem que eu tenha aquilo que eu vim buscar. Aí Jesus aparece para dizer: quando o teu esforço não consegue trazer o resultado, o céu se manifesta para proporcionar o resultado para a tua vida. Eu quero liberar uma palavra para o seu coração essa noite. Embora o esforço feito não teve resultado para a tua história, o céu está se manifestando essa noite para te dizer: aquilo que o teu braço não conseguiu fazer, a eternidade vai manifestar na tua vida. Tem 10 que recebem uma palavra profética. Aquilo que o teu esforço não fez, que a tua inteligência não fez, que a tua estratégia não fez, o céu está dizendo: o céu descerá na terra essa noite para manifestar aquilo que você deseja, em nome de Jesus. Então esse é o cenário. Eles estão lá lavando suas redes. Jesus se apresenta para eles. Jesus se apresenta, só que Jesus não se apresenta querendo proporcionar a eles aquilo que eles foram lá buscar. Jesus, na verdade, se apresenta pedindo o barco de um deles emprestado. O barco é de Simão, que depois vai ser chamado Pedro. Jesus chega para Simão e diz assim: me empresta o barco. Por quê? Porque Jesus precisava fazer o barco de Simão de púlpito. Então Jesus pede o barco emprestado. Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, Jesus pede para Simão: afasta o barco da praia. Eu amo isso, porque Jesus está pedindo para um homem que chegou lá para obter o resultado de sua pesca, não obteve, e agora esse homem cansado, mentalmente fadigado, dentro de uma situação de muito trabalho, empregado sem nenhum resultado, diante de todo esse cenário frustrante, Jesus olha para ele e diz assim: me empresta teu barco. Mais do que me emprestar teu barco, faz o seguinte: afasta o teu barco da praia, ou seja, empregue mais um esforço, trabalhe mais um pouco, faça mais um pouquinho, porque Jesus é esse. Jesus é aquele que no momento que a gente quer para nós, Ele nos usa para ser bênção para a vida de alguém. Jesus, Ele trabalha dentro dessa perspectiva. Afinal de contas, quem aqui nunca teve uma experiência na qual, quando você mais precisava de uma palavra, Ele te usou para liberar uma palavra na vida de alguém? Quem aqui nunca passou por uma realidade de quanto mais você precisava de um recurso financeiro, Jesus usou você para que o pouco que você tivesse fosse bênção na vida de alguém? Quem aqui nunca viveu a experiência de quando mais você precisou de um abraço, Ele te usou para abraçar alguém? Quando você mais precisou de um cuidado, Ele te usou para cuidar de alguém? Sabe o que Ele está dizendo? Quando você, com o pouco que você tem, honra o reino de Deus, Ele provisiona aquilo que você precisa para a tua vida. Então fica tranquilo, se nos momentos difíceis Ele te usar para abençoar alguém, tenha como certeza, o céu também te abençoará através disso, em nome de Jesus. Esse é o cenário. E muitas vezes, dentro desse cenário, a gente fica se perguntando assim: mas Jesus, por quê? Quem está precisando sou eu. Jesus, por quê? Quem precisa da tua intervenção sou eu. Jesus, por quê? Quem precisa que o Senhor faça algo sou eu. E como assim o Senhor está me pedindo para que eu faça algo para a vida de alguém? Ele está dizendo assim: eu não te habilitei para receber, eu estou te
direcionando a entregar, porque todo aquele que entrega também recebe. Mas o texto sagrado vai dizer que melhor é dar do que receber. Mas uma coisa é certa, para todo aquele que semeia no reino de Deus, a colheita virá. Eu estou liberando uma palavra para a tua vida essa noite. Deus está dizendo: semeie com lágrimas, mas você terá a colheita de alegria no seu rosto, em nome de Jesus. Prega, chega um momento que Jesus termina o sermão, olha para Simão, depois de ter feito tudo quanto era para ser feito, e Jesus diz assim: Pedro, Simão, volta para o mar alto e lança a rede novamente. A resposta de Simão é a resposta, pastores, que qualquer um de nós daríamos diante desse cenário. A resposta dele é o seguinte: tendo pescado toda uma noite, nada apanhamos. Então o que ele está dizendo para Jesus? Ele está dizendo: o Senhor está me pedindo para fazer, eu já fiz. E eu não fiz pouco, eu fiz muito. Eu pesquei uma noite toda, e para toda a noite que eu decidi pescar, eu não obtive nenhum resultado. Então ele está comunicando algo para Jesus. O que é que ele comunica? Aquilo que eu não vivi não foi por falta de esforço. Eu me esforcei muito. Eu fiz tudo aquilo que estava em meu alcance fazer. Eu fiz tudo aquilo que dependia de mim fazer, mas mesmo assim eu não tive resultado. E talvez alguém entrou aqui essa noite dentro desse cenário: pastor, eu me esforcei demais. Pastor, eu fiz tudo quanto estava no meu alcance. Pastor, eu fiz todo o esforço necessário para que eu fizesse, mas mesmo assim eu não tive resultado. Só que Pedro, só que Simão entendeu um princípio que nós precisamos entender essa noite. Ele disse: eu pesquei a noite toda, eu não peguei absolutamente nada, mas sobre a tua palavra eu amo. Porque não é sobre, é sobre. Está no texto, leia que você vai ver. Ele não está dizendo sobre a tua palavra, porque se fosse sobre, ele está dizendo submetido, debaixo da tua palavra. Mas não, ele está dizendo sobre a tua palavra. Ele está dizendo fundamentado na tua palavra, sustentado pela tua palavra, em cima da tua palavra eu lançarei a rede. Eu estou dizendo que ele está estendendo uma palavra para você andar por cima. Tem alguém que crê nessa palavra? Eu estou dizendo que ele está estendendo uma palavra. Quando faltar recurso na mão, ainda existirá uma palavra para você pisar. Eu preciso de 10 que entendam isso aqui. Quando você não conseguir mais fazer, ele vai estender uma palavra e você andará em cima de uma palavra e obterá a provisão para o teu coração, em nome de Jesus. Ele entende tanto isso que em um outro episódio ele vai viver algo incrível. Ele está dentro do barco de novo e Jesus aparece andando sobre as águas, e aí todo mundo pensa que é um fantasma. Jesus olha para ele e diz assim: acalme-se, sou eu. Aí ele, ousado que era, chegou para Jesus e disse assim: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Pedro era um gênio. Sabe por quê? Porque olha que coisa extraordinária. Foi Jesus que sugeriu ele andar sobre as águas? Não. Foi ele que se disponibilizou para andar sobre as águas. Mas Pedro sabia de uma coisa: eu só posso viver o que eu quero se ele liberar o comando para mim. Aí olha o gênio, ele diz: eu vou fazer com que o que eu quero se torne o comando dele para a minha vida. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo: eu quero andar sobre as águas, mas eu só ando sobre as águas se ele me der o comando. Eu vou fazer com que a minha vontade se torne o comando dele. Eu estou liberando a palavra, eu estou dizendo que aquilo que você precisa essa noite vai se tornar o comando de Deus para a tua vida. Eu estou dizendo que aquilo que
contigo andando por sobre as águas? Aí Jesus disse: vem. Quando Jesus diz vem, ele pisa na água e a água firma. Ele bota o outro pé e a água continua firmando. Na nossa mente, ele está andando sobre as águas, mas na verdade, ele está andando em cima de uma palavra. Na nossa cabeça, ele simplesmente está fazendo com que a água torne-se sólida a partir de sua pisada, mas não, é o vem de Jesus que sustentou ele em cima das águas. Eu estou dizendo que existe uma palavra de sustentação sendo liberada para a tua vida essa noite. Existe uma palavra de firmeza sendo liberada para a tua vida essa noite. Pastor, o ambiente está estável, mas existe uma palavra que vai solidificar. Pastor, está tudo dando errado, mas existe uma palavra que vai te sustentar. Pastor, as coisas não estão fáceis, mas existe uma palavra da eternidade que trará sustento para a tua vida. Eu, em alto e bom som, estou dizendo como profeta de Deus, ainda no final desse ano, Deus vai fazer com que você se mova a partir de uma palavra e você vai entrar em 2025 sendo sustentado por essa palavra, em nome de Jesus. Porque a palavra dele é criativa. A palavra dele traz à existência aquilo que não existe. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 3, o texto vai dizer: pela fé entendemos que por sua palavra os mundos foram criados, de maneira que aquilo que foi visto, que é visível, foi feito do invisível. Sabe o que ele está dizendo para nós? Ei, a minha palavra é criativa, a minha palavra traz à existência aquilo que não existe, a minha palavra manifesta tudo em todos os lugares. Então fique tranquilo, quando tudo estiver dando errado, a palavra ainda vai ser aquilo que vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu amo quem escute, e eu já vou entrar propriamente naquilo que eu quero falar ao seu coração, mas escute isso. Gênesis capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, o texto vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora guarde isso no seu coração, porque eu amo isso. O texto vai dizer: no princípio criou Deus. O que é criar para nós? Criar para nós é um cenário de formação. Por quê? Porque quando nós olhamos para um púlpito como esse, a gente diz: esse púlpito foi criado, mas na verdade ele foi formado. É por isso que criar é um termo em hebraico chamado bará. E esse termo em hebraico, esse verbo, ele só é atribuído na língua hebraica a Deus. Só Deus pode fazer bará. Sabe por quê? Porque bará no original hebraico é trazer, fazer acontecer a partir do nada. Escute, bará é trazer a existência, fazer acontecer a partir do nada. Aí eu amo, por quê? Porque o texto vai dizer: no princípio Deus cria, Deus faz bará, Deus traz do nada todas as coisas, os céus e terra. Só que o texto vai explicar qual era o cenário e o que vai se tornar. Qual era o cenário? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora escute isso: o Deus que faz bará, o Deus que traz do nada todas as coisas, vai fazer isso como? Através do haja. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora guarde isso no seu coração. Deus é perito em fazer do nada. Então Deus não precisa de possibilidades, porque no meio da impossibilidade Ele faz acontecer tudo. Deus não precisa do cenário perfeito. Para nós, alguma coisa precisa estar pelo menos milimetricamente posta para que aquilo que a gente precisa venha acontecer.
acontecer. Deus não. Deus traz do nada e a partir do nada faz tudo. Ou seja, quando eu tenho nada, o nada é a matéria-prima de Deus para fazer todas as coisas. Eu estou dizendo ao meu coração isso e entenda. Talvez você está olhando e está dizendo, eu não tenho nada. Mas é a partir do nada que você tem que Ele faz todas as coisas acontecerem. Então Deus não precisa do bom cenário, Deus precisa do seu nada. Deus não precisa que você veja as coisas milimetricamente dando certo para acontecer. Deus precisa que você diga, eu não tenho nada. Porque a partir do nada que você tem, Ele trará à existência aquilo que não existe. Isso é tão maravilhoso. Porque todo o processo criativo de Deus ele é gestacional. Pastor, que maluquice é essa? Vamos raciocinar comigo? As mães daqui vão concordar. Quando um bebê está no ventre de uma mãe, o cenário do ventre da mãe é escuro, sim ou não? É trevas lá dentro, sim ou não? O bebê, quando fecundado, ele ainda é sem forma, sim ou não? Prova disso que o salmista vai escrever: o Senhor me conhecia quando ainda era uma matéria informe. O bebê, quando fecundado, ainda é informe, ok? E dentro da barriga da mãe existe um líquido chamado líquido amniótico. O líquido amniótico nada mais é, e as mães vão concordar comigo, e estude isso que você vai ver. O líquido amniótico é água retida do corpo da mãe para criar uma bolsa de proteção para o bebê. Aí olha o cenário da terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tem trevas como o ventre da mãe, tem água como o ventre da mãe, e tem uma matéria informe como o ventre da mãe. Agora, tem um princípio. Qual é o princípio? Quando a mãe vai gerar o bebê, quando a mãe gestacionou o bebê, o que a gente diz que ela fez? Ela deu a luz. Verso 3, Deus vai dizer: haja luz. Guarde algo no seu coração e nunca mais se esqueça. Você está olhando um cenário de trevas, você está olhando um cenário que parece que não tem nada, você está olhando um cenário que está informe, você está olhando uma coisa, parece que um pouco caos, um pouco desconcertada, e Deus está dizendo: no meio do teu caos eu estou gerando algo. Eu estou liberando essa palavra de forma consciente para a tua vida. No meio do teu caos Ele está gestacionando algo. Pastor, está vazio, Ele está gerando algo. Pastor, está um cenário catastrófico, Ele está gerando algo. Pastor, só tem trevas para onde eu olho. Ele está gerando algo. Ele está fazendo com que no meio do seu caos suja tudo. Sabe por quê? Até tem trevas, até tem abismo, até tem vazio, mas o Espírito de Deus ainda paira por sobre as águas. Eu estou dizendo que no meio do teu cenário catastrófico ainda tem uma ação de Deus. O que importa não é o caos, o que importa é o Espírito. O que importa não é o vazio, o que importa é que o Espírito ainda está se manifestando. O que importa não é que não tem nada conforme, o que importa é que o Espírito Santo ainda está se manifestando. Eu estou dizendo que essa noite Ele está se manifestando no meio do teu caos para trazer a existência e gerar aquilo que você ainda não viveu. Essa é a realidade. E a realidade que Pedro está inserido é essa. Porque, irmão, Pedro é experiente de pesca. Você acha que ele pescou a noite toda por quê? Porque ele sabia, esse é o melhor horário de obter resultado na pesca. Agora já amanheceu, ele já está lavando as redes, por quê? Porque ele sabia, não adianta continuar tentando, que agora não é o melhor cenário. Só que Jesus se apresenta para dizer: eu trago à existência aquele que não. Eita Deus! Eu fico imaginando enquanto Pedro está lá afastando o barco da praia, dizendo assim: tudo que eu queria era ir embora, esse homem está pedindo meu barco emprestado para pregar. Eu fico imaginando ele empurrando o barco e Jesus dizendo: Cartão, venha para cá, porque eu preciso fazer com que alguém tenha uma pesca maravilhosa. Volta, eu volto. Ele entra no barco,
ele lança a rede novamente. Está aí, Lucas 5, leia o texto e você vai ver. Ele joga, e quando ele joga a rede é totalmente repleta de peixes, ao nível que a rede quase se rasgou. Aí ele precisa chamar o outro barco para ajudar no resultado que ele está tendo. E aí olha só que coisa extraordinária, o barco chega, o barco também é cheio de peixes, e é tão incrível o que está acontecendo que o barco quase afunda pela grande quantidade de peixes que eles pescaram. Mas o que me chama a atenção é isso aqui. Verso 6 de Lucas, capítulo de número 5. Olha esse texto. Quando eu vi, pastor Getúlio, a primeira vez essa tradução da CF, eu disse assim: só pode ter errado, não tem como. Ele escreveu errado. O escritor não dá. Sabe por quê? Olha o verso 6 na ACF. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Quando eu li isso na CF, eu disse assim: só pode ser loucura, não tem como, não bate a informação. Por que não bate? Porque o texto vai dizer: e fazendo assim, colheram. Irmão, não é planta, é peixe. Deveria estar escrito pescaram, mas está escrito colheram. Sabe por que colheram? Jesus liberou uma palavra, ele obedeceu. Obediência é semeadura. Quando você semeia obediência, você colhe resultado. Eu estou dizendo ao seu coração nessa noite: se você semear obediência, se você for direcionado pela palavra que ele liberou sobre a tua vida, o resultado que você precisa, você vai colher em nome de Jesus. Realmente é um mix de colheita e semeadura, semeadura e colheita. Ele está dizendo: semeia a tua obediência e você vai colher tudo aquilo que você precisa, assim diz o Senhor. Ele olha para Jesus e diz assim: se afasta de mim, eu sou homem pecador. Se afasta de mim, eu não posso estar diante do Senhor. Aí Jesus olha para ele e diz assim: se acalma, porque a partir de hoje eu mudo a profissão. Você não vai mais ser pescador de peixes, eu farei de você pescador de... Olha que coisa incrível. É culto de missões. Aleluia! Pesca de homens é tudo aquilo que um missionário deve fazer. Mas sabe o que eu acho extraordinário? É porque Pedro está ali pelo erro de percurso. Pastor, que maluquice é essa? Depois estude sobre os 3 níveis de escolaridade judaica. Você vai perceber que o primeiro nível de escolaridade judaica era Beit Midrash. Depois ia para a Beit Talmud. E por último ia para a Beit Sefer. Agora preste bem atenção. Esses eram os 3 níveis de escolaridade judaica. Nesses 3 níveis, o jovem ia evoluindo em entendimento para que no último estágio ele viesse se tornar ou um rabino, ou um escriba, ou algum membro de alguma das facções, é exatamente assim que era chamado, das facções intelectuais de Israel. Agora preste bem atenção. O garoto estudava até os seus 30 anos de idade, aos pés de um rabino, para que ele pudesse entrar na carreira intelectual em Israel. Só que aos 13 anos de idade, esse garoto fazia uma prova em uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. No seu Bar Mitzvah, ele ia fazer uma cerimônia. Nessa cerimônia feita, ela era feita no templo em Israel. Ele era envolvido por 70 doutores, o Sinédrio. Os 70 doutores faziam perguntas aleatórias a respeito das leis judaicas. Quantas leis são? 613. A gente fala somente de 10, mas na verdade a totalidade são 613. E ele perguntava aleatoriamente sobre as leis. Então o rabino chegava, um membro do Sinédrio chegava e dizia para o jovem: o que está escrito na lei 502? E ele tinha que falar. O que está escrito na lei 10? Ele tinha que falar. O que está escrito na lei 415? Ele tinha que falar. Ou seja, a pergunta era aleatória para saber se o jovem tinha as 613 leis decoradas. Só que havia uma sentença em Israel. E a sentença era: se por um acaso o jovem reprovasse no seu crime, ele tinha que retornar
e seguir a profissão do pai. Então o cenário foi aprovado para ir para o último nível de escolaridade? Fui. Ele agora seguiria uma carreira intelectual, seria discípulo de um rabino, e sendo discípulo de um rabino, ele poderia se tornar ou um fariseu, ou um escriba, ou um rabino, alguma coisa desse cenário. Agora preste bem atenção, quando o jovem reprovava, ele tinha que voltar e seguir a profissão do pai. O pai de Simão era o quê? Pescador. O que ele se tornou? Um pescador. Se ele se tornou um pescador, nós subentendemos então que ele reprovou o seu batismo. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que o que Pedro está vivendo ali, para muitos é um erro de percurso. Foi inapto, foi incapacendo, agora ele tem que retornar e fazer aquilo que o pai fazia. Por quê? Porque não foi inteligente o suficiente, não foi esforçado o suficiente para seguir uma carreira intelectual. E aí, por erro de percurso, tem que voltar e seguir a profissão do pai. Para Pedro, talvez, era erro de percurso. Para quem estava em volta dele, talvez, era erro de percurso. Para Jesus, era nada mais que um processo. Então guarde algo no seu coração. Aquilo que é erro de percurso para você, na verdade, é um processo para Deus. Olha aí! Isso é tão extraordinário que uma vez Moisés mata um homem e tem que fugir do Egito. Aí lá, quando ele foge do Egito, ele vai para uma terra chamada Midian. E quando ele chega na terra chamada Midian, ele mora na casa de um homem chamado Jetro. E ele se casa com uma das filhas de Jetro. Agora preste bem atenção. Quando ele se casa com a filha de Jetro e precisa ficar na casa de Jetro, ele começa a trabalhar. E ele vai se tornar o quê? Um pastor de ovelhas. Ele passa 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. Para Moisés, erro de percurso. Para Deus ele vai pastorear a ovelha no deserto, porque ele vai pastorear o meu povo no futuro. Para ele, eu estou errando o percurso. Para Deus você está dentro do processo para você cumprir o propósito. Para Pedro, eu errei no percurso, vim parar e ser pescador. Para Jesus, não, você passou para um processo para cumprir o propósito de ser pescadores de homens. Então guarde algo no seu coração, não se esqueça, aquilo que para você é um erro na tua vida, para Deus não é uma falha de percurso. Para Deus existe um processo acontecendo para te levar para onde Ele mesmo preparou. Eu estou liberando uma palavra para a sua vida. Não existe erros na eternidade. Deus não trabalha com base em erro, porque até o teu erro Ele vai se tornar um acerto no final. Ele é poderoso para transformar toda maldição em bênção. Então Ele está dizendo de forma muito clara para o teu coração: no meio do teu percurso de vida eu fiz você passar por um processo, porque estou preparando você para um propósito, assim diz o Senhor. Então Ele está dizendo: eu preparei você como um pescador de peixes, porque como pescador de peixes você seria transformado em pescador de homens. Eu te preparei, Moisés, como um pastor de ovelhas no deserto, porque era justamente no deserto que você pastorearia o meu povo quando saísse da terra do Egito. Então Deus está dizendo assim: eu estou dentro de cenários te preparando. Porque muitas vezes a gente olha, pastores, para um cenário que a gente está vivendo, a gente diz assim: Deus não pode estar trabalhando aqui. Está tão adverso, o problema está tão grande, a coisa está tão fora daquilo que eu imagino que eu deveria viver, que não pode ser Deus. Não tem como ser Deus aqui. Deus está dizendo: fica tranquilo, eu estou dentro desse cenário. Sabe por que Deus aparece no meio do deserto de Moisés? Porque Deus estava dizendo: no deserto que você pensa que é erro, eu me manifesto para te chamar para aquilo que eu sempre quis que você fizesse. Quando Pedro está lá lavando as redes, porque ele disse assim: nesse cenário deu erro, deu errado, não deu certo, eu pesquei, tentei pescar peixe, não pesquei peixe nenhum e agora eu preciso desistir. Jesus aparece dizendo: não é erro de percurso, também não é erro na tua vida, eu estou te trazendo no processo para cumprir o meu propósito. Deus está dizendo para você: eu treino você no teu processo e eu te habilito para viver o propósito que eu preparei para ti. Eu já vou encerrar agora, mas escute isso. Quando Deus está dizendo: eu te habilito para viver o propósito que eu preparei para ti, eu te habilito para viver o propósito que eu preparei para ti. Eu já vou encerrar agora, mas escute isso. Quando Deus está dizendo: eu te habilito para viver o propósito que eu preparei para ti, eu te habilito para viver o propósito que eu preparei para ti. Eu já vou encerrar agora, mas escute isso.
o chamamento de Jesus é extraordinário, porque é dar sentido a tudo que ele tinha vivido até agora. Quando Jesus chama ele, tudo aquilo que ele viveu vai fazer sentido agora. Sabe por quê? Porque Jesus era um rabino habilitado em Israel. É por isso que por várias vezes você vai ouvir, você vai ler Jesus sendo chamado na Bíblia de Raboni. Por que Jesus é chamado de Raboni ou Rabi? Porque Jesus era um rabino habilitado em Israel. Quando se acertava no bar mitzvah, quando era aprovado, esse jovem aprovado se tornava discípulo de um rabino. Alguém disse para Pedro um dia: você reprovou. Aí Jesus chega para ele e diz assim: eu vou te fazer pescador de homens. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou te dando uma segunda chance. Lá atrás, alguém disse para você que você não era apto para ser discípulo de um rabino, um talmide. Você não era apto para se tornar alguém como discípulo de um rabino, para depois você se tornar um mestre também. Você não estava apto para isso. Mas aquilo que disseram que você não era capaz de fazer, eu vim te habilitar para ser a partir de hoje. Sabe o que Deus está dizendo ao seu coração? Aquilo que um dia disseram para você que você não era capaz de viver, Ele está dizendo essa noite para você na Deca: eu te chamei para viver, eu te chamei para fazer, eu te levantei para viver o meu propósito. E não importa o mundo inteiro que diz que você não é capaz de viver, porque aquilo que Ele escolhe, aquele que Ele escolhe, Ele habilita. E aquele que Ele habilita, não existe palavra contrária que seja capaz de derrubar. Aquilo que Deus preparou para a tua vida, não existe inferno, não existe homem, não existe anjo, não existe ninguém que é capaz de impedir. Escolhendo Ele, ninguém pode impedir o agir. Quando Ele escolhe, Ele habilita. Aí eu acho extraordinário. Por quê? Porque agora eles vão fazer exatamente aquilo que eles estavam fazendo antes de Jesus chegar. Eu encerro agora, mas guarde isso no seu coração. Meu Deus! Eles estão fazendo, depois de tudo isso, exatamente o que eles fariam antes de Jesus chegar. Isso é louco. Sabe por quê? Lembra o que eles estavam fazendo quando Jesus chegou? Lavando as redes. Para deixar lá, inclusive com o barco, para voltar para casa sem nada. Sim ou não? Aí olha o texto. Nós temos ele. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 11. Olha o texto. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É forte, Deus. Quando Jesus chegou, eles estavam deixando tudo. Eles pensaram, obtiveram resultado. Só que agora eles estão fazendo a mesma coisa. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A grande questão é: por quê? Jesus chega quando eles estão deixando tudo, faz com que eles pesquem, obtenham o resultado que queriam. E quando eles voltam, eles deixam o barco lá. E não deixam só o barco, eles deixam tudo. Aí a pergunta é: por que eles estão deixando tudo? Se Jesus chegou aparentemente para impedir eles de deixar tudo. Porque a grande questão não é o deixar. A grande questão é o motivo pelo qual eu estou deixando. No primeiro cenário, eles deixam tudo porque estão desistindo. No segundo cenário, eles deixam tudo porque estão sendo chamados. No primeiro cenário eu estou desistindo. Desistindo por quê? Porque eu estou frustrado. Desistindo por quê? Porque eu não obtive o resultado do meu esforço. No segundo cenário, não. No segundo cenário o chamado é mais importante do que a minha necessidade. Então eu deixo tudo para cumprir o chamado que Ele liberou para a minha vida. Deus está dizendo: ei, eu estou querendo saber se você está disposto a deixar tudo pelo chamado, deixar tudo pelo propósito. Eu quero saber se você tem coragem de abrir mão para cumprir aquilo que Ele mesmo estabeleceu sobre a tua vida. Ele está dizendo: eu não estou chamando pessoas que deixam
propósito sempre é mais importante do que a necessidade. Porque nunca vai cumprir um propósito aquele que vive conforme a necessidade. Nunca. Jesus, e eu já quero que você fique de pé, por favor. Aleluia! Jesus em João 4 vai ter uma conversa com uma mulher. Ela é identificada na Bíblia como mulher samaritana. Jesus tem a conversa com ela na beira do poço de Jacó. Os discípulos foram comprar comida, eu sei que você se lembrou do texto. E aí Jesus está lá sentado na beira do poço. A mulher chega com o baldinho dela, chega para tirar água. Aí Jesus diz para a mulher assim: dá-me de beber. Ela olha para Jesus e diz assim: como sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana. Aí Jesus responde a ela dizendo assim: mulher, se você conhecer o dom de Deus e quem é que te pede a água, você me pediria a água. Aí, olha ela: Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem nada para tirar a água. Meu Deus, como é que o Senhor me daria água? Aí Jesus vai dizer assim: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, dentro dele jorrará uma fonte para a vida eterna. Aí ela diz assim: Jesus, então me dá dessa água para que eu não torne aqui, para que eu não volte a ter sede. Aí Jesus vai dizer para ela: vai e chama o teu marido. Guarde isso no seu coração. Aquela mulher vai se tornar uma missionária. Mas antes Jesus precisava mudar algo na mente dela. Ela precisava parar de viver de acordo com a sua necessidade. Olha aí, ó. Escute. Por que ela chega lá? Ela tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Sede. Para a sede que ela tem, ela vai ao poço tirar água. Agora olha só que coisa extraordinária. Ela está tendo uma conversa com Jesus de água. Jesus pede água para ela e ela está desenvolvendo a conversa com Jesus. Só que aí ela conversa sobre água a partir de poço. Então a mentalidade dela é de poço. E a mentalidade de poço é: eu tenho uma necessidade. Como eu tenho uma necessidade, eu vou ter até um lugar que tem aquilo que eu preciso para suprir a minha necessidade. A gente vai dizer: não, eu não tenho conversa de poço com você. Eu quero conversar sobre fonte. Você chegou até mim conversando sobre poço. Você vai sair daqui pensando a respeito de fonte. Quem chega pensando sobre poço, pensa que precisa existir um lugar para que as suas necessidades sejam saciadas. Quem sai com cabeça de fonte já está totalmente saciado, e aquilo que emana dele vai gerar saciedade na vida de alguém. Então Jesus está dizendo: eu quero mudar a tua mentalidade. Talvez você entrou aqui dizendo: eu venho para ter as minhas expectativas supridas, mas ele está dizendo: não, eu quero que você saia para saciar a vida de alguém. Ele está dizendo: você chegou com a conversa de poço, mas você vai sair daqui habilitado para ter uma fonte de jorra para a vida eterna. Ela chega dizendo: eu tenho uma necessidade, eu tenho sede, então me dá água para matar minha sede, eu não precisar mais vir aqui. E Jesus está dizendo: não, a conversa é de fonte. Quando você tem fonte, você não precisa pensar na necessidade que você tem. Você precisa pensar na necessidade que você quer suprir. Porque você não pensa naquilo que te falta, porque você já está totalmente preenchido. Você pensa em ser usado por Deus para suprir a falta de alguém. Sabe o que eu estou dizendo para você essa noite? Eu estou te habilitando não para viver segundo as suas necessidades. Eu estou te habilitando para que a sua vida seja o sanamento da necessidade da vida de alguém. Porque tudo aquilo que Ele faz em você, Ele quer fazer através de você. Essa mulher volta para a cidade. E eu sei que você se lembra do texto. Ela faz uma pregação. Pastores, não é muito, é uma pregação. A única pregação que essa mulher faz é
necessidade inteira aos pés de Jesus. O que eu estou dizendo para você é que Ele está provendo uma fonte para dentro de você. Porque não haverá mais necessidades a serem supridas, haverá propósito a ser cumprido. Porque aquele que cumpre o propósito não está mais preocupado com aquilo que precisa de suprimento. Aquele que cumpre o propósito diz: eu sei que eu tenho uma missão e eu carrego ela. Eu sei que eu tenho um chamado e eu carrego ele. E eu viverei para cumprir o chamado. Sabe por quê? Porque quem vive para cumprir o chamado tem o próprio céu provendo as suas necessidades. É por isso que Jesus vai dizer: ei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o propósito, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As necessidades, Deus está dizendo: foca no propósito que eu cuido da tua necessidade. Guarde isso no seu coração. Deus está dizendo: foca somente no teu propósito. Eu resolvo o problema da necessidade. Eu quero que essa noite você entenda isso. Pode largar tudo, pode abrir mão de tudo, porque o chamado te sustenta, o propósito te mantém. Ele está dizendo em alto bom som para você: escute, eu estou provando para você que na tua vida não acontece erro de percurso, na tua vida acontece processo para cumprimento de propósito. Consciente disso, eu quero que você fale com o Senhor essa noite. Talvez você entrou aqui dizendo assim: pastor, eu nem estou entendendo o que eu estou vivendo. Meu Deus, eu nem estou entendendo o que está acontecendo. Existem algumas coisas meio desconfiguradas na minha vida. Existem algumas coisas meio fora do percurso, parece. Pastor, eu estou vivendo realidades que eu não consigo entender. Ele está dizendo: fica tranquilo. Fica tranquilo que eu estou gerando algo na tua vida. Fica tranquilo que eu estou te chamando para o propósito. Fica tranquilo que se você focar no chamado, eu vou suprir a necessidade. Fica tranquilo. Você não precisa se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. E Ele já está no teu amanhã. Então está tudo tranquilo. Já está tudo certo, porque Ele já está na tua preocupação de amanhã, provendo aquilo que você ainda não viu. Fica tranquilo. Aquilo que olhos não viram, ouvido não ouviu, é o que Ele tem preparado para a tua vida. Então fica tranquilo. Foca no reino e na justiça do reino, que Ele vai fazer acontecer na tua história, em nome de Jesus. Essa noite a oração que eu quero te convidar a fazer é uma oração de confiança. É uma oração dizendo assim: se o Senhor está me chamando, eu respondo ao chamado. Se o Senhor está me convidando, eu respondo ao convite. Se o Senhor está querendo me ensinar, eu me submeto ao ensinamento. Se o Senhor está querendo que eu avance, eu vou avançar sustentado por uma palavra. Se eu estou vivendo um caos na minha vida, eu sei que o Senhor vai manifestar um extraordinário através desse caos. Eu quero que você, a partir dessa noite, faça essa oração de confiança no Senhor. Eu quero que a partir dessa noite você se submeta à soberania de Deus, ao nível de entender que o chamado para a tua vida é muito mais extraordinário do que a necessidade que você está tentando suprir. Então se entregue ao teu chamado e Ele suprirá todas as suas necessidades. Assim diz o Senhor. Feche os seus olhos, por favor. E enquanto o ministério entoa uma canção, eu quero te convidar a orar ao Senhor, a falar com Ele, a corresponder ao que Ele ministrou no teu coração. Fale com Ele essa noite. Fale com Ele essa noite. Águas que
querem corresponder a esse chamado. Pastor, e eu quero corresponder a esse chamado. Vocês estão dizendo a Ele: eu correspondo ao chamado, à missão, ao propósito. E Ele está dizendo a vocês: onde houver necessidade, descanse, porque eu supro a necessidade, mas foco no propósito. Ele está dizendo a vocês: eu estou habilitando vocês para cumprir aquilo que eu mesmo preparei para vocês. Eu estou preparando vocês para serem porta-vozes da minha presença, para serem pescadores de homens, para vocês saírem da
e eu via uma ambulância chegando e te levando em uma maca. E babassubre calabarás. E eu dizia: Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo. E Deus disse: diga, meu filho, que eu os trouxe aqui nessa noite para dar um livramento. E eu falei: Deus, o que aconteceu? E Deus disse: veja. E eu via quando você dava um infarte, eu via quando você infartava na sua casa, e Deus dizia: diga ao meu filho que eu estou desentupindo uma veia no coração dele. E Deus dizia: diga mais a ele que o diabo essa semana pediu para tocar na saúde dele, mas diga que eu o livrei. E Deus disse: diga mais, que eu quero mais compromisso com ele, que eu quero que ele me busque mais, que eu quero que ele se proste mais, porque o diabo está furioso para tentar tirar a tua vida. Mas Deus manda te dizer que se você buscar, que se você se empenhar, Deus vai cuidar de ti e da tua saúde. Deus está dizendo: é tempo de se entregar, é tempo de me buscar, assim diz o Senhor. Meus irmãos, estamos se lançando.